Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Abra comigo no Evangelho de Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos falar nessa tarde sobre um tema muito pertinente, muito importante para os nossos corações. Nós vamos começar uma série de estudos chamado O Ciclo da Ferida. O Ciclo da Ferida. Por que esse nome, E qual é a importância desse tema para os dias de hoje, amados? Nós observamos, através do ministério pastoral, que existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, às vezes até líderes, às vezes até pessoas engajadas no ministério, que ainda não foram saradas dentro da sua alma, dentro dos seus corações. E acabam entrando num ciclo de ferida, de ser ferido e estar ferindo os outros. E precisam de uma cura espiritual, de uma cura de alma, precisam entender como é que funciona todo esse processo da ferida, como é que Satanás de alguma maneira interfere na nossa vida através de situações mal resolvidas no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar, o que é uma ferida, como é que ela surge, qual é o processo de Satanás nos ferir e continuar mantendo essa ferida aberta. O que ele ganha com isso, o inimigo das nossas almas, e o que isso produz dentro de nós através de comportamentos, atitudes e situações, estados de coração diante de Deus. Então é uma palavra muito importante. Nós vamos estar colocando na internet também para abençoar muitas e muitas pessoas. Espero de alguma maneira ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem ser totalmente sarados em nome de Jesus? Levante a mão. Fala assim: em nome de Jesus, eu declaro a cura divina, a restauração, o Senhor sarando todas as feridas da minha alma, em o nome de Jesus. Jesus me cura. Amém? Nós vamos falar aqui esse lindo trecho da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28. 11, 28, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então talvez você chegou aqui nessa tarde, assim, cansado, sobrecarregado, cheio de mazelas dentro da sua alma, tribulações, dificuldades, problemas. Olha a palavra de Jesus para mim e para você: e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dando uma direção para mim e para você: vinde a mim. Ou seja, temos que ir para onde? Para Ele, na direção dEle. Quem? Vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. É para esses que Jesus está dizendo: vinde a mim, venham na minha direção. Eu sou a solução para vocês. E como resultado de irmos na direção de Jesus, de reconhecermos a nossa sobrecarga, o nosso cansaço, as nossas feridas, as nossas mazelas de alma, a promessa de Jesus para mim e para você é: eu vos aliviarei. Amém? Você toma posse dessa palavra para a tua vida? Eu te curarei, diz o Senhor, eu te sararei, eu serei a restauração para a sua vida. E no 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se nós formos assim, mansos e humildes de coração, manso é aquele que se posiciona em Deus, é aquele que não se vinga, não retalha, não paga o mal com o mal. Manso é alguém que se posiciona em Deus, e humilde é aquele que reconhece que grande só há um, o Senhor. Amém? É aquele que se quebranta diante de Deus, é aquele que se deixa tratar, é aquele que reconhece as suas falhas, é aquele que não olha para os outros de cima para baixo, mas sim no mesmo nível, ou de preferência de baixo para cima, reconhecendo o outro como superior, como diz a palavra.
é aquele que se auto-esvazia, é aquele que coloca o seu coração como o de Jesus, que se sensibiliza, que se liga ao outro, que não se acha, que realmente é humilde, quebrantado diante do Senhor, amém? Se assim nós formos mansos e humildes como foi Jesus, nós acharemos descanso para as nossas almas. Será que você tem descansado a tua alma em Jesus, querido? Será que você tem exposto, né, as suas feridas a Jesus, as suas dificuldades, as suas mazelas, os problemas da sua vida, os complexos e traumas da sua história, as tragédias que já aconteceram com você, as injustiças que já praticaram contra você? Será que você já colocou tudo isso aos pés de Jesus, para encontrar nele descanso para a sua alma? E no versículo 30, Jesus termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o que eu imponho para vocês é o melhor para vocês. Não é tão difícil de se fazer, é possível, é leve, é necessário, vai trazer saúde e restauração para a sua vida, se você compreender quais são as suas responsabilidades, aquilo que Deus espera de você. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala: eu profetizo Jesus sarando todas as feridas da sua e da minha vida, em nome de Jesus. Olha para ele e diz: é Jesus quem nos sara, é com ele que teremos a total cura e descanso para as nossas almas. Amém, meus irmãos? Então nós vamos compreender um pouquinho sobre isso, o ciclo da ferida, como é que se processa, como é que funciona, como é que Satanás vai ganhando espaço, terreno no nosso coração, através das injustiças que sofremos, através das calúnias, das ofensas, através de situações que ocorrem na nossa vida. Certa vez um grande pensador disse que o importante não é aquilo que nós sofremos, querido, não é aquilo que fizeram conosco, mas o importante é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Amém? Fala comigo: o mais importante não é o que fizeram comigo, o que é importante é aquilo que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo. Você está entendendo, querido? Ferida vai acontecer, ofensa vai ter, injustiça você vai sofrer, só que a ofensa, ela só pousa no seu coração se você permitir. É igual um passarinho que se aninha sobre a nossa cabeça, né? Ele tenta voar por cima da cabeça. Nós não temos como impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas nós temos como impedir que o passarinho crie um ninho na nossa cabeça. Amém? Nós vamos entender como é que funciona isso, e é tremendo. Abra comigo a palavra de Deus também em Provérbios 30, de 11 a 14, Provérbios 30, de 11 a 14, nós vamos entender quatro estágios da ferida, 4 momentos da ferida, 4 tipos de maldições que podem vir à nossa vida, se nós não nos deixarmos sermos sarados por Deus. O que pode acontecer conosco? Como é que o inimigo age dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar. É tremendo esse texto, fala dessas 4 maldições, 4 estágios das feridas nos corações. Olha o que a Bíblia diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeiro estágio. Segundo estágio: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavado da sua imundícia. Há uma geração, uma terceira geração, cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas.
E a quarta geração, ou quarto estágio da ferida, há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Amém? Então, nesse intenso, conflito interior que eu e você vivenciamos todos os dias, nós temos como pano de fundo de tudo isso, uma vitória, irmão, sobre o orgulho, sobre o nosso orgulho. Em todos os rounds, nós observamos aqui, o orgulho tomando posse do coração dessas 4 gerações, desses 4 estados de feridas de alma, nesse ciclo de ferida que nós observamos. São, na verdade, amados, aqui na Bíblia, nesse trecho, 4 gerações. A geração de Jaque, a geração de Agur, a geração de Tiel e a geração de Ucal. 4 gerações, 4 estágios de feridas dentro dos nossos corações. E aqui nós percebemos uma linha de ação maligna, pela qual as maldições se perpetuam por gerações. Fala comigo, maldições que se perpetuam por gerações. Pastor, como assim? Ou seja, feridas mal resolvidas, que atraem maldições, que se prolongam ou se perpetuam através de gerações. É assim que Satanás age. Satanás quer te ferir, te arrebentar, ou através de erros que você mesmo faz, ou através de injustiças sofridas e ofensas de outras pessoas, para que através do teu coração doente, você atrai uma maldição sobre a tua vida, e essa maldição não fique só aí, querido, ela se perpetue pelas suas gerações, ou seja, através dos seus filhos. É assim que Satanás faz no coração das pessoas. Ou seja, pais feridos, arrebentados, vão gerar o que, gente? Filhos feridos e arrebentados. Talvez você chegou aqui dessa maneira. Você foi ferido, machucado, arrebentado, sofreu injustiças, ofensas, foi maltratado, dentro do seu próprio lar, por aquelas pessoas que deveriam ter expressado, ou ter sido as maiores esferas, expressões de amor para você. Você chegou aonde você está hoje, porque as maldições têm se perpetuado dentro da sua família, dentro da sua linhagem, dentro das descendências que vieram até você hoje. Mas nós queremos declarar à luz da palavra de Deus, que em nome de Jesus, tudo vai mudar. Tudo muda, querido, quando você muda. Preste atenção, tudo muda quando você mudar. Se nós não podemos mudar as circunstâncias, tem uma coisa que pode mudar. Sabe o quê? O nosso interior. A nossa maneira de enxergar a vida. A perspectiva com a qual nós estamos lidando com nós mesmos, com a nossa própria existência. E também com os relacionamentos que estão ao nosso redor. Então nós vemos essas 4 linhas de ação malignas, pelas quais as maldições se perpetuam por gerações. São estágios de feridas. Amados, nós precisamos entender que as feridas da alma, e eu digo para vocês por experiência, querido, eu já fui muito ferido na minha alma. Eu já fui arrebentado, já falei diversas vezes para vocês, na minha infância, eu não fui ferido dentro de casa, eu fui ferido fora de casa. Através de amiguinhos, coleguinhas de escola, que através das suas ofensas, das suas maledicências, das suas brincadeirinhas sem graças, arrebentaram o meu coração, a minha alma e a minha vida. E eu sofri terrivelmente na minha adolescência com complexo de inferioridade, com sentimentos terríveis, ao ponto de, pelo menos 2 vezes eu me lembro, eu quis tirar a minha própria vida. Eu nunca cheguei perto de fazer isso, mas eu pensei em não existir mais. Eu pensei em não querer mais viver. Nunca me cortei, nem tentei me matar, nada disso. Mas o diabo começou a projetar tamanho mal dentro do meu coração, através de feridas da alma, querida, através de ofensas recebidas na infância, através de coleguinhas, amigos e tal, chacotas, brincadeirinhas, sem graça,
bullying, o que hoje é conhecido como bullying. Eu sofri muito na minha infância isso. Já falei para vocês, por causa da cor do meu cabelo, que era vermelhão. Hoje já não está tanto, está mais marronzão, né? Glória a Deus, aleluia. Mas irmão, na minha infância, pensa no menino que sofreu por causa disso. Foi por causa da cor do meu cabelo. Tinha apelidos terríveis. Terríveis. OVNI, objeto vermelho não identificado. Chapolin colorado. Teve um apelido que foi o pior de todos, que foi o meu melhor amigo. Olha só, como o diabo é sujo. Usou o meu melhor amigo para criar. Que era um apelido terrível, que toda vez que alguém falava, meu coração, sabe, ele palpitava, ele doía, ele feria, ele sangrava. Era um apelido terrível. Ele me chamava de foco de zona. Olha só que coisa terrível. Uma coisa desonrosa, né? Uma coisa terrível. Hoje eu falo assim com naturalidade, porque eu já fui sarado. Glória a Deus. Mas já sangrei muito com isso. Já fui muito machucado. Isso mexe muito comigo. Então isso é um fato, querido. As feridas de alma existem. Amém? Elas acontecem através de ofensas e injustiças sofridas ao longo da sua vida. São complexos, são traumas, são feridas da alma, onde essas feridas, amados, se nós não cuidarmos, se nós não nos deixarmos curar pelo Senhor, elas podem se tornar habitat, ou seja, morada de demônios. Não estou falando só de possessão demoníaca, estou falando de opressão maligna, de condenação maligna, de seta maligna, de mensagens de derrota, de fracasso, de ruína, de destruição, de morte, como eu falei para vocês. Imagina um jovem de 13, 14 anos, adolescentezinho, pensando nessas besteiras, de tirar a própria vida. É porque o diabo foi me ferindo, me arrebentando, me machucando, não dentro de casa, mas fora de casa, através de feridas na minha alma. Amém? Talvez você se identifique com isso. Talvez você chegou aqui assim, ferido, machucado, arrebentado. Ou talvez não, já tem curado algumas áreas da sua vida, mas ainda existem resquícios lá dentro, que Deus quer sarar. Amém? Você precisa entender, irmão, que assim como Deus habita no meio dos louvores, os demônios habitam nas feridas de alma. Olha só que forte isso. Da mesma maneira que Deus habita no meio dos louvores, os demônios nos atormentam, nos oprimem e às vezes até possuem algumas vidas. Eu já vi muitos casos disso. As obreiras aqui, pastores também, são provas vivas e que a gente lida com isso todos os dias no gabinete. Podem se tornar, os demônios habitam nas feridas de alma. Você está me entendendo, irmão? Você está prestando atenção no que eu estou falando? E o diabo vai fazer de tudo para que você não preste atenção nessa palavra. Que essa palavra não entre no teu coração, porque essa palavra é de compreensão e é de libertação para você em nome de Jesus. Quantos querem ser sarados aqui por Deus? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser curado pelo Senhor Jesus. Então antes da cura, você precisa reconhecer que você tem um problema. E para reconhecer, você precisa entender esse ciclo da ferida no seu interior, na sua vida. São uma espécie de fortificações. As feridas das almas, ou de almas, são fortificações, onde se abrigam os demônios, e através das quais eles nos atacam. Ou seja, por onde os demônios nos atacam? Através das feridas das almas. Amém? Essas fortalezas espirituais na nossa mente, ou também conhecidas como casa de pensamentos, tem tudo a ver com as feridas que não são saradas na nossa alma, no nosso coração. Fala comigo: fortalezas espirituais, casa de pensamentos, ou seja, é um ninho
de ervas daninhas, de enganos e mentiras que Satanás coloca na nossa mente e no nosso coração, para ele ter acesso à nossa vida, nos detonar, ali habitar e ali nos infernizar, em outras palavras. Você já lidou com uma pessoa extremamente ferida, gente? Você já lidou com alguém assim? Né? Aquela pessoa não me toca, né? Você fala qualquer coisinha, já se ofende. Você faz qualquer coisinha, ou então, toda pessoa ofendida, ela reage de duas maneiras. Ou ela reage com passividade, ela aceita toda aquela carga negativa, tudo aquilo de ruim, e somatiza, ou seja, coloca para dentro de si, se enclausura, coloca para dentro da sua alma, para o seu corpo, e acaba até ficando doente com isso, porque não se posiciona, não tem uma atitude proativa diante da ofensa, diante da injustiça, ela apenas se sobrecarrega. Por isso esse texto de Mateus 11, ela apenas recebe e somatiza, coloca dentro de si essas feridas, não coloca para fora, não reage, não age de maneira proativa, passivas. A maioria das pessoas são assim. E também tem as pessoas que são agressivas, ou seja, você pode reagir diante de uma ferida, né, de maneira errada. Nós estamos falando de maneira errada, reagindo de maneira errada, ou através da passividade, ou então através da agressividade. Você já lidou com alguém assim também, amados? Alguém que você toca numa área, a pessoa explode, endoida, começa a xingar, começa a te ofender. E às vezes você não fez nada demais, você falou um negocinho que você achava que não tinha nada a ver, nem sabia que aquilo ia gerar um dispositivo, né, um gatilho na vida da pessoa, e ela ia explodir. De repente ela explode, vomita suas mazelas sobre você, sobre a tua vida, dentro desse relacionamento que você tem com ela. Por quê? Porque isso só mostra uma coisa, querido: existe uma ferida de alma mal resolvida. Aquelas pessoas muito engenhosas, aquelas pessoas explosivas, ou então aquelas pessoas com espírito de coitadinho, né? De miséria, de pobreza de alma, passiva. Então nós precisamos entender, querido, que essas fortalezas espirituais, ou seja, essas casas de pensamento, ou feridas de alma, elas nos aprisionam como? Através dos sentimentos, através do pensamento e através de hábitos contrários à vontade de Deus. Amém? Fala comigo: sentimentos, pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. Você está me entendendo? Ou seja, Satanás quer afetar a tua vida emocional, tuas emoções, teus sentimentos. Satanás quer entrar dentro da tua mente, ou seja, dos teus pensamentos, e também quer criar em você hábitos contrários à vontade de Deus. Por exemplo, a ira, a explosão da ira, né? A ira incontida, a ira com agressividade, com violência. Eu pergunto para você, isso é da vontade de Deus, amados? Sim ou não? Não é. A pessoa que é igual uma patrola, ela sai ferindo, machucando, arrebentando tudo que passa pelo seu caminho. Você já conheceu alguém assim? Já conheci várias pessoas assim, né? Eu me lembro de um jovem, inclusive aqui da nossa igreja, que quando ele chegou na igreja, pensa no menino arisco, pensa no menino explosivo, pensa no menino iracundo. Hoje, graças a Deus, 13 anos depois que eu conheço ele, discipulado, tratado, curado, restaurado, é um outro ser humano, gente. Eu falo para todo mundo, eu conto testemunho dessa vida, dessa preciosidade aqui do nosso meio. Pensa num menino que tudo ele queria brigar, tudo ele queria bater nos outros, tudo ele ofendia, machucava, ninguém queria chegar perto dele, porque só levava paulada. Era alguém que tinha feridas na sua alma, mas graças a Deus,
eu vi ao longo desses 13 anos que eu estou aqui na Betel, Jesus curando aquele coração que estava doente. Amém? E Jesus pode fazer isso também com o seu coração. Você pode chegar na igreja arrebentado, doente, enfermo de alma, cheio de feridas, cheio de fortalezas espirituais, cheio de pensamento, de casa de pensamentos negativos, de derrota, de fracasso. Irmão, você não pode aceitar isso na tua vida mais, porque Jesus está aqui para te curar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então o que diz aqui nesse trecho de Provérbios é isso, são 4 estágios da ferida, 4 gerações de ciclos de feridas, onde o primeiro estágio é o primeiro versículo que nós lemos. Pode ver aí na palavra de Deus, há uma geração que amaldiçoa seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Preste atenção nisso que nós vamos falar, queridos. Esse aqui é o processo da abertura da ferida. Como é que funciona isso? Esse processo de abertura da ferida, através dos relacionamentos dos pais com os filhos. Amém? Essa ferida surge através do impacto moral e emocional de rejeições familiares, de decepções familiares, geralmente relacionados com modelos de autoridades. Ou o pai que arrebentou, que feriu, que rejeitou, que fez alguma injustiça, ou a mãe, que é outro modelo de autoridade dentro da família, que feriu, ofendeu, machucou, rejeitou, ou então os avós, feriram, machucaram, arrebentaram, detonaram a pessoa, e aí essas decepções, né, com esses modelos de autoridade significativos da vida, acabaram gerando tudo isso dentro da pessoa. Gerou o que, irmãos? Gerou uma carga de rejeição, gerou um sentimento de injustiça, gerou às vezes abandono. Talvez você chegou aqui e foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado pelos avós. Isso tudo produziu algo dentro de você, querido, rejeição. Eu me lembro de um caso uma vez, de um jovem que eu atendi certa vez, e ele começou a contar, né, a sua história. Foi abandonado no ventre da mãe. Tenta imaginar a dor desse menino. Quando o pai soube que a mãe estava grávida, ele debandou, foi embora, foi para uma outra região do país, sumiu e desapareceu da história desse rapaz. Gente, esse menino trazia uma revolta, sabe, feridas terríveis. Eu me lembro quando eu estava orando por ele, ele chorou copiosamente, igual uma criancinha de 2 anos de idade. Chorou copiosamente, lembrando da rejeição do seu pai, cargas de rejeição, injustiças sofridas. Ele foi conhecer o seu pai só quando ele já tinha quase 20 anos de idade. Abandono. Tudo isso acabou causando nele, e pode também causar em você, rebelião. Fala comigo, rebelião. Essa rebelião pode ser, como eu falei, passiva ou agressiva. Fala comigo, passividade ou agressividade. Como é que você reage diante das ofensas? Como é que você reage diante das injustiças, irmãos? Será que você reage da maneira correta? Será que você fica, né, rebelde, passivo, ou então rebelde, agressivo? Agressividade. E aí então, com essas cargas de rejeição, com essas injustiças sofridas, com esses abandonos, né, por modelos de autoridade que eram significativos e são ainda significativos na nossa vida, abre-se então a ferida na alma. O que é a ferida da alma, gente? Nada mais é, presta atenção, olha para mim. A ferida de alma nada mais é do que uma falsa profecia. Uma falsa profecia. Uma mensagem enganosa oferecida por Satanás, gerando em você um sentimento de rejeição, e através dessa rejeição a ferida é formada.
Você está me entendendo? Através de outras pessoas, Satanás manda uma mensagem enganosa no nosso coração. E essa mensagem enganosa gera no nosso coração o sentimento do quê? De que nós estamos sendo rejeitados. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, quando os pastores têm que puxar a orelha de alguns irmãos, o que geralmente o que acontece, irmãos? A pessoa imatura, como é que ela reage diante de uma exortação, de uma admoestação, de uma disciplina, às vezes, que a igreja tem que aplicar? Geralmente a pessoa reage assim: eles não me amam, eles estão me rejeitando, eles não compreenderam a minha queda, o meu erro, a minha falha, a igreja não me ama. Ou seja, reage diante da disciplina, da exortação, por mais amor, cuidado, né, pastor Matias, obreiros aqui, que a gente fale com a pessoa e tal, e graças a Deus, irmão, você tem que dar graças a Deus, que você está numa igreja polida, uma igreja tratável, uma igreja onde os pastores aqui, meu irmão, tomam muito cuidado com aquilo que você ouve, a maneira como nós falamos com vocês. Tem pastor, irmão, que não está nem aí, sai dando lapada, sai dando paulada, não está nem vendo a repercussão que isso vai causar no seu coração. Só que geralmente quem é disciplinado e é imaturo, como é que ele reage? Ele entende a disciplina, a correção como rejeição, e não entende como Deus entende, que a disciplina, a exortação e a correção é um ato de amor. É um ato de amor. São pessoas que te amam, né? Por exemplo, quando você disciplina um filho seu que erra, meu irmão, você não está rejeitando ele de maneira nenhuma, você está amando ele. A Bíblia diz: o pai que ama, disciplina o seu filho. O filho que não aceita a disciplina, ele se torna bastardo, ele não é filho, ou ele perde a filiação, porque Satanás manda uma mensagem de que correção, disciplina é igual rejeição. Você está me entendendo? Por que é uma falsa profecia? Por que é uma mensagem enganosa oferecida por Satanás? Para que a rejeição seja formada no seu coração, e dali surja a ferida de alma. Amém? Por exemplo, quando você sofre rejeição por parte de alguém, e você não perdoa aquela pessoa, a fórmula é essa: rejeição menos perdão igual a rebelião. Fala comigo: rejeição sem perdão é igual rebelião. Essa é a fórmula de Satanás. E continuando essa fórmula que nós estamos explicando aqui, rejeição mais rebelião igual feridas de alma. Fala comigo: rejeição mais rebelião igual ferida de alma. Você está entendendo, irmão? Ou seja, esse primeiro estágio que nós vamos falar, e depois mais para frente nós vamos nos aprofundar, nós não vamos terminar hoje, nós só vamos ver 2 estágios hoje. Você vai entender, querido, que é a quebra geracional entre pais e filhos. É Satanás entrando na relação entre pais e filhos, e fazendo com que os filhos rebeldes, porque foram feridos pelos pais, amaldiçoem os seus pais, pai e mãe, e carreguem sobre si o que, gente? Maldição. Primeira ferida, e a mais comum que existe, primeira ferida, e a mais comum ferida de alma que existe, ela surge e acontece nos relacionamentos entre pais e filhos. Pais e filhos. Talvez esteja falando de você, querido. Talvez esteja falando de você. Pensa sobre isso. Segundo estágio. A Bíblia diz em Provérbios 30:12: há uma geração que é pura aos seus olhos,
e contudo nunca foi lavado da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Pastor, mas como é isso? Aqui nós estamos falando de um segundo processo, de um segundo estágio, de um segundo momento da ferida, onde a pessoa começa a espiritualizar a sua ferida. Fala comigo, espiritualização da ferida. Como assim, pastor? É quando surge uma sutil capacidade de disfarçar a verdade íntima, aquilo que a pessoa está sofrendo, a dor da pessoa, em busca de reconhecimento. Em busca de reconhecimento. E esse reconhecimento, às vezes, dentro da igreja, gente. Você está me entendendo? Dentro da igreja. É quando a dor do orgulho ferido fica implícita na vida da pessoa, fica visível. E a religiosidade surge na vida da pessoa como uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota na sua vida. Querido, se existe um espírito terrível na vida das pessoas, que maqueia e encobre problemas interiores, de derrota, de fracasso, de ferida, de lástima dentro das pessoas, de mazelas de alma, é o espírito de religiosidade. Amém? Você está me entendendo, gente? É aquela pessoa extremamente legalista, é aquela pessoa que não tem misericórdia, não tem graça com o outro, é aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa na igreja, mas tem coisas mal resolvidas dentro dela. É aquela pessoa que quer justiça e juízo para o outro, e quer graça e misericórdia para si. É aquela pessoa boa para apontar o defeito do outro, mas esquece que tem 3 dedos apontados sobre si. É aquela pessoa que é frustrada consigo mesmo, e que quer jogar a frustração dela mesma sobre a vida de outras pessoas. A religiosidade é uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota na vida das pessoas. E essa religiosidade, ou seja, essa espiritualização da ferida, esconde a ferida, impede o remédio e potencializa o processo infeccioso. Amém? Vou repetir aqui, amados. Quando você entra nesse segundo estágio, onde você acha que é puro aos seus próprios olhos, onde você acha que não precisa ser lavado de pecado nenhum, de imundícia nenhuma, como diz aqui Provérbios 30, 12, que você já é santo o suficiente, bonzinho o suficiente, já é mais santo que os outros, se reveste de uma espiritualidade, de uma falsa piedade, você se esconde da ferida, você esconde a ferida dentro de você, você impede o remédio de Deus para a tua vida, e potencializa ainda mais um processo de infecção dentro do seu coração. Amém? Você está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo tudo isso? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos parar por aqui, o nosso tempo se esgotou. Mas na outra quarta-feira, com a graça de Deus, nós vamos continuar. Quantos aprenderam aqui bastante coisa? Lembraram daquela fórmula? Rejeição sem perdão ou menos perdão, igual, o que nós aprendemos? Igual rebelião. Rejeição mais rebelião, igual a feridas de alma e maldição. Então, se existe um lugar que é habitat, é morada, é casa para demônios, são as feridas da alma. Glória a Deus. Querido, eu queria orar por você agora. Coloca a mão no seu coração. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei. Eu queria orar por você agora no nome de Jesus. Talvez você chegou aqui ferido, machucado, cheio de problemas, dificuldades, problema com o filho, problema com o marido, problema com os pais, problemas com amigos, problemas no trabalho, problemas financeiros. Irmãos, não é o problema. O verdadeiro problema é que às vezes a gente não vai para o lugar certo, a gente não abre o nosso coração com quem nós deveríamos abrir, que é Jesus de Nazaré.
Ele tem alívio para as nossas almas. Começa a colocar diante do Senhor agora, começa a orar, fala com Deus agora, no nome de Jesus, começa a falar com Deus, começa a expor a tua dor, aquilo que está te afligindo, aquilo que está afetando a tua vida. Não aceite as feridas como algo normal na sua vida, não aceite mazela nenhuma, comportamento equivocado, comportamento desequilibrado, agressividade, passividade na sua vida. Em nome de Jesus, começa a colocar isso diante do Senhor. Talvez o Senhor já esteja trazendo para o seu coração agora situações mal resolvidas com os seus pais, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, situações que precisam ser consertadas, irmãos. Lembre-se, a chave é o perdão. Libere perdão agora, em nome de Jesus. Se você guardar ódio, ressentimento, amargura no seu coração, a ferida de alma é o habitat dos demônios, é a casa de Satanás. Ali o diabo tem acesso na tua vida, e você não quer isso em nome de Jesus. Então libere perdão, não interessa se a pessoa merece ou não, você também não merecia o perdão de Deus, e Deus liberou o perdão sobre você. Esqueça, deixa que Deus vai tratar com aquela pessoa. Não é você que se vinga, é Deus quem é o teu vingador. É Deus quem age, é Deus quem opera, é Deus quem retribui. Se posiciona em Deus. Lembra do que nós falamos hoje, quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes você não tem a alma descansada, porque você não é manso, e nem tem sido humilde, tem sido cheio de orgulho, cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de ressentimento. Irmão, libera esse veneno de dentro de você agora, em nome de Jesus. Tira essa mágoa, essa água má, de dentro de você agora, no nome de Jesus. Tira essa negatividade, tira esse espírito crítico, tira essa capa de religiosidade agora, no nome de Jesus. Chega de falsa piedade. Fala para Jesus agora: Jesus, eu quero ser curado. Senhor, eu quero alívio para a minha alma. Senhor, eu quero ter o meu coração restaurado por Ti, Senhor. Cura o meu coração, cura a minha vida, Pai. Não quero mágoa, não quero ressentimento. Quero reconciliação, quero restauração, quero restituição. Eu libero meu coração agora, com relação às pessoas que me ofenderam, que praticaram injustiças contra mim. Senhor, eu libero agora, em nome de Jesus, libera agora, irmão. Fala o nome dessa pessoa que te feriu, que te machucou, que te arrebentou. Fala: Senhor, eu libero agora o fulano de tal, a fulana. Eu não quero ninguém aprisionado na minha alma, porque senão quem vai ficar preso é você, irmão. Você prende alguém no teu coração e o aprisionado é você. Quem está sob grilhões é você. Às vezes a pessoa está lá achando graça, rindo, vivendo a vida dela lá, nem aí, e você está aprisionado, ligado a ela, idolatrando ela, no seu coração, na sua vida. Libera o teu coração agora, no nome de Jesus. Existe perdão que flui da cruz sobre o teu coração. Existe perdão e graça de Deus sobre a tua vida. O perdão não é humano, o perdão é divino, é sobrenatural. Só Deus nos ajuda a fazer isso, se nós obedecemos a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 18: se do íntimo do nosso coração nós não perdoarmos as ofensas que as pessoas nos fizeram, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas ofensas. Fala comigo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, sara a minha alma. Coloca a mãozinha no teu coração, dá uma massageada nesse coração. Fala: Senhor, cura a minha alma agora, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor, eu recebo agora a minha cura, através da minha fé,
Senhor, eu não quero sentimento de rejeição, ferida de alma, maldição sobre a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, cura minha alma. Eu venho a Ti, cansado e sobrecarregado, mas em Ti eu terei alívio para a minha alma. Senhor, cura o meu coração. Senhor, cura minha alma. Eu liberto, em obediência a Deus, todas as pessoas que estavam aprisionadas no meu coração. Que o meu coração seja livre. Que quem reine absolutamente no meu coração, o Rei soberano do meu coração, o único e exclusivo, é Jesus de Nazaré. Jesus, cura minha alma, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, querido. Dá um abraço nessa pessoa linda e maravilhosa. Não perca, quarta-feira que vem, nós vamos continuar essa série de estudos aqui, tá bom? O ciclo da ferida. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, no nome de Jesus.